Bem, eu sou o Dr. Rodrigo Gomes Pires de Lima e iniciaremos mais uma aula sobre um tema bastante comum e recorrente do nosso dia a dia, que tem servido para alertar nós, cardiologistas e os demais médicos, que é a fragmentação do complexo QRS. Bem, então a fragmentação do complexo QRS foi postulada inicialmente em 1969 por Flowers e atualmente mais bem definido por Mitlevich Das, né, em 2006, cujo mecanismo provável dessa fisiopatologia seja um delay da condução, onde a mesma se faz em zigue-zague através do tecido miocárdico fibrótico. Bem, esse é um estudo de 2006, onde Mittelers Das apresentou a diferença significativa na observação de fibrose, correlacionando pacientes com ondas Q da fragmentação do complexo QRS, onde nós obtivemos maior sucesso e maior sensibilidade na obtenção de critérios dos pacientes que possuíam fragmentação do complexo QRS. Inicialmente, o complexo QRS fragmentado foi definido em 2006 por Mittelers Das como um QRS abaixo de 120 milissegundos, com mais de uma onda R, ou entalhe na onda R ou na onda S em pelo menos duas ou mais derivações. No entanto, posteriormente, ele publicou um artigo definindo a fragmentação do complexo QRS acima de 120 milissegundos, cujo ele pôde definir com ou sem bloqueio de ramo, onde mais de duas ondas R ou mais de dois entalhes na onda R ou mais de dois entalhes na subida ou descida da onda S em pelo menos duas ou mais derivações caracterizaria a fragmentação de complexo QRS em QRS acima de 120 milissegundos. Em extrasístoles ventriculares, esse critério ele seria praticamente igual, no entanto, há uma adição de uma diferença de pelo menos 40 milissegundos entre os entalhes. E em marca-passo, os mesmos critérios definidos como a fragmentação do complexo QRS acima de 120 milissegundos. Notem que esse inicialmente foi o critério descrito por Mittelers Das em 2006 como fragmentação. Então notem bem a morfologia do complexo QRS fragmentado, duas ou mais ondas R's, um NOT, um entalhe na descida ou na subida da onda R, que poderia constar como uma fragmentação do complexo QRS em pacientes com o QRS abaixo de 120 milissegundos. Notem, portanto, esse paciente, essa casuística de uma doença arterial coronariana multivascular, onde nós possuímos uma fragmentação do complexo QRS inferior e de parede septal. Notem que nós temos em D2, D3 e AVF um complexo QRS fragmentado, cujo complexo QRS menor do que 120 milissegundos. Em V2, em V3, em V4 e em V5 também, caracterizando, portanto, uma fragmentação do complexo QRS nas derivações inferiores e derivações anteriores e principalmente septais. O que compreende, portanto, uma suspeita de uma doença ou incipiente ou estrutural já estabelecida em território de coronária direita, de DA ou CX,
ou de ambas. No entanto, esse é um paciente já bem definido, com história de doença arterial coronariana. Notem esse paciente de 75 anos, cuja história de estenose aórtica grave e que possui um ritmo sinusal, um bloqueio divisional antero-superior esquerdo, sem critérios absolutos para sobrecarga de ventrículo esquerdo, por critérios de voltagem. No entanto, com um índice de Morris e um padrão strain, ele sugere uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Notem ainda a baixa progressão das ondas R de V1 até V4. E notem complexos fragmentados em V2, V3 e V4, com um supradesnivelamento do segmento ST e uma onda T invertida, que achamos ser um distúrbio de repolarização ventricular secundário a HVE e não a uma cardiopatia isquêmica. No entanto, a fragmentação do complexo QRS nesse paciente sugere fortemente que esse paciente já tenha algum grau de fibrose. Notem ainda, se nós observarmos com bastante cautela, uma fragmentação em D2, em D3 livre de fragmentação e AVF algo empastado nessa onda R inicial. Então poderíamos sugerir, além da porção anterior, mais ligada ao septo, as derivações inferiores também. E aí nós ampliamos e podemos ver mais de perto essa fragmentação do complexo QRS em V2, V3 e em V4. Esse também um paciente coronariopata com nítida sobrecarga ventricular esquerda, pelo menos 6 pontos nos critérios de Home-Hilt-Estes, com um índice de Morris e com padrão strain, ou seja, perfazendo 6 pontos, e que possui uma fragmentação nítida em derivações inferiores. Notem que em D2, em D3 não há essa fragmentação do complexo QRS, no entanto, em AVF existe nítida fragmentação do complexo QRS. E em derivações laterais, V4 e V5, e se forçarmos um pouco, V6 também. Notem que, portanto, é um paciente coronariopata que possui critérios de fragmentação do complexo QRS, com QRS abaixo de 120 milissegundos, e que possui alterações da repolarização que podem ser desde primárias a secundárias à alteração da sobrecarga ventricular. Então, esse é um paciente com um infarto ínfero-lateral. Notem que nós temos ondas R's amplas em V2 e que anteriormente nós chamávamos de infarto ínfero-posterior. E atualmente nós sabemos, através de estudos com ressonância magnética feitos por Antônio Baez de Luna, que esses pacientes eles possuem um infarto inferior e de parede lateral. Novamente, um outro paciente com infarto ínfero-lateral. Notem que é um paciente que possui um sugestivo padrão de bloqueio de ramo esquerdo, no entanto com um complexo QRS limítrofe, 0,11 segundos, e que possui Q pronunciada em derivações inferiores, com nítida fragmentação em D2, em D3 nem tanto, em AVF.
Notem que a onda R ampla em V2 e complexos fragmentados na parede anterior inteira. Então, desde V1, V2, V3, V4, V5 e V6 sugerem essa fragmentação do complexo QRS, sugerindo, portanto, uma vez que o paciente já tem doença arterial coronariana, uma fibrose estabelecida. Essa é a evolução de um paciente com um infarto inferior em andamento. Notem que ele possui uma fragmentação do complexo QRS em derivações inferiores, D3 e AVF principalmente, e que desaparece em D3, ficando somente em AVF. Então, a partir desse momento, nós perguntamos: uma única derivação é capaz de predizer uma doença, uma cardiopatia incipiente ou estrutural já estabelecida? Isso a gente vai resolver e vai tentar responder um pouco mais para o final. E aí vem os pifiteios, vem as pegadinhas do eletrocardiograma. Notem que esse eletrocardiograma, aparentemente, quando nós olhamos a uma primeira vista, nitidamente há um complexo QRS fragmentado. Nós, quando observamos o ritmo, nós não observamos ondas P's, ou seja, essas ondas P's elas estão dentro do complexo QRS, perfazendo, portanto, um ritmo juncional e não preenche critérios de fragmentação do complexo QRS. Novamente, um eletrocardiograma que nós observamos um D2 longo aqui embaixo, com uma onda P, um complexo QRS e onda T. Essa onda P ela desaparece e ela adentra o complexo QRS e logo em seguida ela foge do complexo QRS, perfazendo então um ritmo de dissociação atrioventricular isorrítmica com captura sinusal posterior. Então, não quer dizer fragmentação do complexo QRS. Bem, agora nós partimos para uma outra classe. São fragmentações do complexo QRS em pacientes com QRS acima de 120 milissegundos, com ou sem bloqueio de ramo, isso é muito importante estabelecer, e que para o diagnóstico nós utilizamos mais de 2 ondas R's ou mais de 2 entalhes na subida ou na descida da onda R ou da onda S em 2 ou mais derivações. Como nós podemos observar nesse paciente, é uma cardiopatia grave, uma insuficiência cardíaca, que apresenta bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional antero-superior esquerdo e bloqueio divisional médio septal. Notem que quando nós ampliamos, nós observamos a nítida fragmentação do complexo QRS. Então, aqui, principalmente em derivações inferiores. E se fôssemos extravasar para extrasístoles ventriculares, notem que um pico ele está afastado do outro mais de 40 milissegundos. Só que não é a casuística, correto? Aqui, novamente, em AVF, a fragmentação, ou seja, mais de 2 NOTs, ou ondas R's, ou ondas S's, em derivações que perfazem pelo menos 2 derivações de parede concordante. E quando nós vamos às derivações laterais, portanto V4, V5 e V6, nós observamos V4 com certo grau de empastamento, certo?
V5 também com esse grau de empastamento notório. E V6 já não apresenta, no entanto, sugere um entalhe mínimo. Então, aqui, nesse exemplo, nós podemos classificar como um padrão de fragmentação do complexo QRS com um QRS largo. Esse é um eletrocardiograma extraído de uma aula do Dr. Pierre Taboulet, onde nós observamos na derivação D3 um complexo QRS trifásico. E ele ainda extravasa. Ele utiliza as derivações V3 e V4, principalmente, e mostra as setas apontando os notes ou ondas R's. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 fragmentações, ou seja, mais de 2 fragmentações positivas, compreendendo mais de 2 derivações e, portanto, um sinal de fibrose ventricular, uma fibrose miocárdica. Esse é um paciente coronariopata que, quando nós ampliamos as derivações precordiais direitas, que possuem um bloqueio de ramo direito, nós observamos V2 com um complexo QRS polifásico. Portanto, Q, um R. Notem que esse R' ele é entalhado e, portanto, possui 1, 2, 3 ondas R's fragmentadas. E em V3 também. Notem que nós possuímos 1, 2, 3, perfazendo, portanto, critério de fragmentação do complexo QRS em pacientes com QRS largo. Esse é um paciente hipertenso, com doença de Chagas. Notem que também é um paciente que possui critérios de bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional antero-superior esquerdo, e que quando ampliamos as derivações precordiais direitas, nós observamos uma fragmentação do complexo QRS já nas porções negativas. Notem que em V2 nós temos um Q, um S e um S' fragmentado e entalhado. E em V3 também, portanto, perfazendo mais de 2 derivações, nesse caso, derivações septais, e que indicam ou sugerem uma cardiopatia incipiente ou já instalada estrutural, e que pode ser preditor de morte súbita através de arritmias. Esse é um outro exemplo, portanto, de complexo QRS fragmentado, com QRS acima de 120 milissegundos. Notem, é nítido. Notem a correlação da ressonância nuclear magnética com as zonas de fibrose. Esse é um outro exemplo também de fragmentação do complexo QRS em 3 pacientes diferentes, A, B, C e D, com uma correlação nítida com a cintilografia. E embaixo um paciente que possui padrão de bloqueio de ramo direito, no entanto, não perfaz critérios para fragmentação do complexo QRS, diferente dos demais acima. Uma ampliação, e podemos observar mais de perto A, com complexo QRS fragmentado em V2 e V3, B também, com complexo fragmentado em V2 e V3, e C também com complexo fragmentado em V2 e V3. E aí, nós partimos agora para pacientes com marca-passo.
e nós utilizamos dos mesmos critérios, no entanto, nós devemos observar muito bem esses entalhes. Notem que em A, B e C nós possuímos complexos QRS fragmentados, e em D há uma nítida correlação de complexos fragmentados em mais de duas derivações, portanto V1 e V2. Acredito que se ampliarmos V3 também em V4, correlacionando com a cintilografia. E logo embaixo, paciente com marca-passo e sem a fragmentação do complexo QRS, sem critérios de fragmentação do complexo QRS. Então, portanto, como eu falei, quando ampliamos as derivações, nós observamos. Bem, agora nós passamos para um critério um pouco diferente. Nós utilizamos os mesmos critérios diagnósticos, no entanto, adicionamos um aumento de 40 milissegundos, distando das espículas, da fragmentação do complexo QRS. E quando nós ampliamos, nós observamos em B, por exemplo, duas derivações com o complexo QRS fragmentado e com uma espícula da outra distando mais de 40 milissegundos e, portanto, sendo positivo para os critérios de fragmentação do complexo QRS em extrasístoles ventriculares. E quais utilidades e aplicabilidades que o complexo QRS fragmentado atualmente possui? Notem nesse diapositivo que ele é preditor de mortalidade, de pior prognóstico, arritmias, doença cardíaca estrutural, doença isquêmica, melhora de resposta ao ressincronizador de sincronia intraventricular com QRS estreito, preditor de melhora em pacientes em reabilitação com insuficiência cardíaca, preditor de eventos maiores na miocardiopatia hipertrófica, assim como sinais de fibrose também, na miocardiopatia hipertrófica, na estenose aórtica, prognóstico de mortalidade na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e preditor de disfunção subclínica. São esses artigos que nós temos ciência atualmente da utilidade, da aplicabilidade do complexo QRS fragmentado. Além disso, nós temos o prognóstico na síndrome de Brugada e displasia ritmogênica do ventrículo direito, onde, quando observamos um paciente com um padrão de fragmentação do complexo QRS, salvo naqueles com onda epsilon, nós observamos maior incidência de arritmias ventriculares nesse tipo de paciente. Além disso, podem ser caracterizados como sinal de acometimento cardiovascular precoce da esclerose sistêmica, ou na sarcoidose, ou de doença arterial pulmonar. Ainda foram relatados como um sinal de fluxo lento, ou seja, um slow flow, por provável doença microvascular, sinal de fibrose na estenose aórtica e miocardiopatia hipertrófica, como já dito, sinal de fibrose em pacientes portadores de marca-passo e ressincronizadores, e um sinal de aneurisma ventricular. Em nota, nós temos que a real utilidade para o marcador, o complexo QRS fragmentado, ainda parece incerto e duvidoso. No entanto, tem servido como um arsenal adicional para alertar nós, cardiologistas, e outros médicos quanto a um possível cardiopatia instalada ou incipiente. Observem esse diapositivo, uma avaliação posterior de Mitlash comparando a mortalidade dos pacientes com fragmentação do complexo QRS, e notem o grau de sensibilidade e de especificidade em predizer a mortalidade desse tipo de paciente. Bem,
Quanto às peculiaridades, nós temos algumas diferenças importantes e que devem ser consideradas em pacientes com repolarização precoce. Então, nós devemos diferenciar esses dois tipos, pois a repolarização precoce ela ocorre, como dito, na fase de repolarização, enquanto que o complexo QRS ocorre durante a despolarização. Então, notem que a repolarização precoce ela é evidenciada melhor durante a bradicardia e tende a diminuir com o aumento da frequência cardíaca. No entanto, a fragmentação, como ocorre um delay da condução intraventricular no miocárdio, uma condução em zigue-zague pelo tecido fibrótico, é evidenciada maior durante a taquicardia, pois piora, obviamente, essa condução. Um outro aspecto que nós devemos levar em consideração é o filtro muscular. Notem nesse slide que o filtro muscular mais baixo, um filtro passa abaixo de 35 Hz, ele foi capaz de evidenciar apenas 2 espículas, forçando 3 espículas de fragmentação do complexo QRS, ao passo que pacientes com um filtro passa abaixo de 150 Hz, eles foram capazes de evidenciar maior número de espículas e, portanto, 5 espículas de fragmentação do complexo QRS. Então, portanto, quando nós regulamos o eletrocardiograma, nós devemos colocar um filtro passa abaixo acima de 35 Hz. E aí a gente parte para uma última análise, que são as dúvidas e as perspectivas futuras quanto à fragmentação do complexo QRS. Seria uma única derivação poderia ser incluída como um critério para fragmentação do complexo QRS? Olha, somente um estudo foi publicado recentemente nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia por um grupo da Turquia demonstrou com poucos pacientes, uma única derivação foi suficiente para predizer maior disfunção ventricular durante o infarto, índices mais elevados de troponina e marcador independente de mortalidade intra-hospitalar. No entanto, isso deve nos adiantar quanto à análise correta do que seria realmente a fragmentação e seus critérios, fazendo estudos mais robustos, utilizando pacientes com fragmentação em uma única derivação, de tal forma que possamos não negligenciar, obviamente, pacientes em risco cardiovascular, de tal forma que outros estudos estão em andamento. Bem, notem, portanto, esse eletrocardiograma de um paciente normal, cuja avaliação clínica foi absolutamente normal, e o eletrocardiograma também, sem nenhuma alteração. No entanto, se nós ampliarmos, observamos que há um certo entalhe na derivação AVL e que, obviamente, não podemos negligenciar esse sinal. Pode ser um indício de disfunção subclínica. No entanto, não devemos exagerar para pacientes cuja clínica e exames subsidiários foram absolutamente normais. O eletrocardiograma sozinho é capaz de sugerir a fragmentação do complexo QRS? Bem, nós vimos que sim, né? No entanto, a análise da fragmentação ela deve ser feita de uma forma mais qualitativa do que quantitativa, para aumentar a sua acurácia diagnóstica. E em pouco tempo haverá softwares dedicados à diminuição do erro diagnóstico. Estamos fadados ao erro na interpretação, supervalorização de um critério? Provavelmente. Isso é absolutamente normal. No entanto, estão sendo investigados outros métodos a fim de diminuir a interpretação diagnóstica equivocada e aumentar a acurácia do mesmo, como a magnetocardiografia. Afinal, estamos entrando numa
era dos ultradiagnósticos. E aí eu lhes mostro um software onde nós utilizamos a derivada da voltagem pelo tempo na análise da fragmentação do complexo QRS. Então notem que uma mesma derivação ela consegue evidenciar com maior sucesso essa fragmentação. E a magnetocardiografia, que leva em consideração fatores que não foram levados em consideração no triângulo de Einthoven, como a heterogeneidade do tórax, o coração não é feito de um único dipolo, e sim de vários dipolos, e de outras características que o eletrocardiograma ele tende a errar, como no caso o tórax estaria mais inclinado a um triângulo equilátero, escaleno, do que a um triângulo equilátero, tá certo? E eu me despeço de vocês aqui, espero que tenham gostado da aula, tentei ser o mais sucinto possível. E é isso. Aqui as referências.